Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre as empresas que estão a revolucionar os setores tradicionais e juntou-se agora ao debate David Bernardo, da Nova SPE. Muito bem-vindo. Muito obrigado. David, há pouco falávamos da Uber e do impacto que está a ter num setor tradicional como é o dos taxistas. Em sua opinião, que impacto é que nos próximos anos estes novos negócios muito baseados em tecnologia, na internet, vão ter sobre os setores e as atividades tradicionais da economia? Eu acho que não são novos negócios, eu acho que são novas ferramentas e que estão a revolucionar. O que acontece é que a maioria das empresas ainda está a tomar estes negócios como se fossem uma brincadeira. Há aquele, isso é giro dos computadores e tal, ainda não entenderam que isto vai completamente revolucionar o mercado. Isto vai acontecer na maioria das indústrias. E há duas hipóteses. As empresas vão desenvolver este tipo de atividades, ou vão utilizar este tipo de ferramentas, ou então vão acabar por se extinguir. Eu acho que o fundador do Walmart, o Sam Walton, no livro dele diz, quando o Walmart está completamente em cima e é o líder total de mercado nos Estados Unidos, diz: neste momento está alguém a desenvolver uma solução que me vai provavelmente tirar do topo. E que estava a acontecer exatamente com o Jeff Bezos na Amazon. E está a acontecer. Agora, o problema grande... E o caso da Walmart é um exemplo de como uma empresa estabelecida no mercado teve de se adaptar e mudar para lidar com esse tipo de concorrência? Exatamente. O Walmart, que é uma empresa até com quem eu trabalho diretamente, é um desses casos que entenderam que têm de se alterar e o esforço do Walmart para entrar no digital é muito grande. No caso da Uber, por exemplo, porque é que os táxis não fizeram isto? Porque é que nós andamos há mais de 20 ou 30 anos a ter mau serviço de táxis, onde não há reviews, onde as pessoas não entendem, não se pode melhorar o serviço e há quase um monopólio deste serviço sem qualidade. Porque é que o Uber funciona? Por uma razão, além de todo o tema legislativo, estava a ser mencionado. Mas porque é que funciona? Está a dar um serviço melhor que os táxis. Porque é que os táxis não fizeram isto? E porque é que agora estão a combater com leis em vez de combaterem com melhoria de serviço? Porque continua a mesma coisa. Uma pessoa que chega e usa um táxi continua o mesmo. As empresas ou se modernizam ou vão ter problemas graves nos próximos anos. Diogo Ribeiro Santos, as autoridades públicas estão preparadas para lidar com esta nova situação? Qual é a tendência? Será uma liberalização ou será um aperto da regulação? Em relação aos táxis? Em relação também a outros setores. Mas se quiser pegar no exemplo dos táxis... Começando pelo exemplo dos táxis, eu penso que não estão de todo preparados. E o facto de não estarem preparados, pegando na análise que o David Bernardo estava a fazer, é que mantém a legislação e a proteção ao setor dos táxis. Não se percebe porque é que as licenças de táxis são atribuídas por contingente, ou seja, porque é que se limita o número de motoristas de táxi e táxis existentes na praça. Não se percebe porque é que o preço dos táxis continua a ser fixado por tabela em vez de ser fixado pela lei da oferta e da procura, porque de facto, e como o David estava a fazer, isso cria todos os desincentivos para que os taxistas melhorem o serviço. Portanto, o problema não deve ser só a reação às novas tecnologias, deve ser a promoção de maior concorrência. Se houver maior concorrência, seja no setor dos táxis, seja em qualquer setor, os incentivos das empresas existentes para adotarem tecnologias e plataformas tecnológicas que lhes permitam melhorar o serviço e perceber melhor as necessidades dos clientes será maior. Se não se apostar em mais concorrência, o incentivo a continuar a ganhar dinheiro da mesma forma, desprezando ou relegando para segundo plano ou considerando como uma brincadeira as novas tecnologias, será maior. Portanto, não me parece que os governos, em particular o nosso, estejam particularmente atentos para essa necessidade. António Bob Santos, mas já exerceu funções públicas. Sim. O que é que parece? A administração está preparada para lidar com esta nova economia, com esta economia digital? Bom, eu acho que de uma forma geral, tratando-se de negócios inovadores, muitas vezes assentes em tecnologias já existentes, mas tem um modelo de negócio à volta novo, o que se passa é que muitas vezes as entidades públicas não estão totalmente preparadas para
enquadrar este tipo de atividades. Eu acho que aqui a regulação e o Estado têm aqui um triplo papel. Um papel tem a ver com a questão da proteção ao cidadão e do direito dos consumidores, ou seja, a regulação não pode impedir que o cidadão e não pode dificultar que o cidadão aceda a estes novos serviços e estas novas atividades por força de uma regulação qualquer. A regulação e o Estado têm também um papel importante em evitar práticas ilegais e anticoncorrenciais, porque tem que se analisar se de facto se estes novos serviços que aparecem estão ou não, estão ou não a operar de acordo com as práticas concorrenciais existentes. Isso é também um aspecto importante. Estão a limitar a concorrência. Temos o caso agora da Comissão Europeia em relação à Google e à Microsoft. E antes a Microsoft, exato. Essa é uma questão importante da regulação e dos Estados, quer ao nível dos Estados-membros, dos Estados-países, mas também ao nível comunitário, por exemplo. E também aqui outro papel importante, que é a regulação não pode prejudicar nem limitar a criatividade e a inovação, ou seja, a regulação existente ou a que vier a ser definida não pode ser restritiva de tal forma que impeça a criação de novas startups, a criação destes novos e o teste destas novas soluções e destes novos modelos de negócio. Por isso tem que haver um equilíbrio entre estas três áreas e a regulação, e aqui os Estados têm um papel muito importante. Agora, eu acho que não é muito útil Estado a Estado estarem a definir regulamentos e regulamentações legislativas parcelares e muitas vezes contradizentes umas com as outras, mas tem que haver aqui um enquadramento global, por exemplo, ao nível comunitário, para enquadrar este tipo de atividades, até porque isto depois mexe com outras questões em algumas áreas. Se formos para a área da música, dos conteúdos digitais, isto mexe com a propriedade intelectual, por isso tem que haver aqui uma harmonização em termos de legislação. E este trabalho está a ser feito? Em algumas áreas, sim. No caso dos conteúdos digitais, sim. Nós temos a agenda digital para a Europa, temos também a agenda digital em Portugal, que infelizmente nos últimos anos não evoluiu de forma tão célere como era esperado, mas ao nível da propriedade intelectual, a Comissão Europeia está a fazer um trabalho muito interessante para não prejudicar o acesso dos cidadãos aos conteúdos digitais, no caso da música, no caso da produção na área do audiovisual, mas, por outro lado, também tem atenção à proteção de quem produz este tipo de conteúdos. Agora, eu acho que a legislação tem que haver, a regulação não pode ser aplicada da mesma forma a este tipo de atividades como é aplicada aos setores ou às atividades mais tradicionais, ou às atividades que já existem. Tem que haver aqui uma nova lógica de atuação e de regulação muito mais orientada para as características e o tipo de atividades que estamos a falar. Estamos a falar de atividades colaborativas, muito assentes em plataformas abertas, na inovação aberta, que não tem nada a ver com aquilo que se passava há 5, ou 10 ou 15 anos atrás. Isto é um excelente caso. Desculpe, só o tema dos digitais. Sim. Eu trabalhava na Sony Music, em Miami, em novos negócios. E um modelo que é muito interessante é como é que a indústria da música, quando eu cheguei lá, uma das coisas que me chocava é as pessoas que pirateiam a música vão ser processadas e não os deixamos ter acesso à internet e tudo mais. Então o modelo de negócio de uma indústria é processar os clientes. Isto não tem sentido nenhum. Então o que é que aconteceu? E agora, cada vez só havia mais música, mas o meio morreu, que era o CD. Então nós queremos legislativamente obrigar as pessoas a usar uma coisa que já não serve. Isto não tem sentido nenhum. E este é um dos grandes problemas, que é, a legislação tem de acompanhar as necessidades e as indústrias têm de se adaptar a estas novas necessidades. Ou mudam ou morrem. Ou mudam ou morrem, não pode ser. Vamos dar pior serviço pela legislação. Isso é os tais monopólios que sempre se tentam evitar. Eu também quero, se me fizerem legislação a dizer, olha, o serviço do David, que é pior, mas têm de usar porque ele já faz isto há muitos anos assim e coitadinho, depois não tem que comer. Quer dizer, é ótimo. E de que forma é que as empresas estão a lidar com esta situação? As empresas já estabelecidas no setor? Há umas que, como a avestruz, metem a cabeça na areia. Outras tentam fazer aqueles seus passinhos porque acham isto da internet é muito barato, porque o meu primo tem uma página na internet, então vão meter também aqui qualquer coisinha, isto qualquer coisa serve. E por isso fazem-se disparates. E outras estão a tomar isto a sério.
E isso já passa, mesmo a nível de Portugal, com várias empresas que já tomam medidas sérias. Por exemplo, quer falar-nos de alguns Por casos? exemplo, acho que o caso do turismo, que é um caso que eu tenho estado a ver agora, está exatamente a tomar medidas nessa direção. Não está lá ainda, mas está a chegar claramente. Eu acho que o consumo, o grande consumo, está a evoluir nessa direção. As grandes empresas, tanto a Sonai como a Jerónimo Martins, que volta agora novamente a avançar nessa direção, eu acho que tem de haver, e acho que cada vez vai haver mais. Não se pode estar fora, consegue-se ainda ignorar o mercado um bocadinho mais, mas a partir daqui vai a ser. E o que vamos ver é o que acontece muitas vezes em muitas indústrias, que é estas startups pequeninas vão acabar, porque hoje em dia são ignoradas por todos. Há 10 anos atrás, se alguém dissesse que uma Amazon poderia um dia comprar o Walmart, toda a gente se ria. Hoje em dia já não é tão ridículo, não é? Ainda não vai acontecer, mas são coisas... Isto é o que pode acontecer no mercado e honestamente esperamos que aconteça, que é bom sinal, que é sinal que há uma renovação. Quantas empresas do Fortune 500 é que continuam lá nos últimos 60 anos? A maioria não está, então há uma renovação e é normal. Diogo Ribeiro Santos, as empresas estão também a tentar fomentar o empreendedorismo interno e a inovação internamente, criando uma cultura de inovação também nas suas próprias estruturas para lidar com esta nova concorrência? Bem, e algumas fazem, sim, e algumas fazem formalmente e têm mesmo departamentos ou serviços formalmente vocacionados para isso. Mas eu penso, a questão do empreendedorismo, para ser levada a sério, tem de ter um incentivo forte. Se fazermos inovação só porque fica bem, só porque acrescenta um toque de modernidade, os resultados provavelmente serão pobres. Penso que a inovação tem de ser sempre guiada pela tentativa de descobrir quais são as necessidades dos clientes que podemos satisfazer ou que novas necessidades é que conseguimos criar. Ou ainda, a nossa sobrevivência está em causa, vamos inovar para conseguir reformar o nosso modelo de negócio e continuar a funcionar e continuar a ganhar dinheiro. Inovação, só pela inovação, só por dizer que inovamos, arrisca-se a produzir soluções que depois não são queridas pelo mercado. Por isso, sim, as empresas farão isso. Mas quando se fala na alteração dos modelos de negócio e na adaptação a estas novas condições de mercado, normalmente essas mudanças vão em que sentido? Bem, as mudanças desde já, e como o David referia, vão para criarem as infraestruturas que lhes permitam estar num novo mercado, no mercado online e ao encontro dos consumidores ou dos adquirentes de serviços que querem passar a ser satisfeitos dessa forma. E penso em realmente a grande distribuição, as empresas como FNAC, e tento não me esquecer de alguma, têm dado passos importantes nesse sentido. Ou seja, percebem, há todo um mercado que queremos satisfazer desta forma. Empresas como o Pingo Doce têm apostado mais num serviço de proximidade, servir os idosos em casa, como forma de não perder um público tradicional. Isso é inovação que funciona. E também se nota a compra ou a parcerias com startups que trazem novas ideias para um determinado negócio. Por exemplo, no campo das farmacêuticas, há uma espécie de aposta e de procura de novas ideias no âmbito dessas startups para incorporar depois no negócio da própria empresa. As farmacêuticas e a Associação Nacional de Farmácias, nesse ponto, têm sido particularmente inovadoras. A Associação Nacional de Farmácias tem um universo empresarial relativamente vasto que incorpora, nomeadamente, empresas de tecnologia de informação. E as farmácias conseguiram hoje um nível de informatização e de informação e de partilha de informação sobre estoques, inventários, que lhes permite conseguir adequar muito bem a oferta e a procura de determinados medicamentos. Portanto, sim, eis um exemplo que funciona razoavelmente bem. De informação, lá está, informação dirigida não em abstrato, não em inovação como a que fazemos nas universidades, que é uma inovação que pode ser meramente teórica, que não tem de ser imediatamente vendável, e a informação que nasce dentro das empresas, que tem de ser destinada à satisfação de um objetivo muito concreto. Não é que uma seja melhor do que a outra, as duas até podem ser complementares, mas a inovação nas empresas para sobreviver tem de ser uma inovação motivada pela satisfação da necessidade do cliente. António Bob Santos, como é que Portugal se encontra a esse nível?
de startups inovadoras com potencial para se tornarem negócios mundiais e multinacionais? Eu acho que nos últimos anos Portugal tem dado passos consistentes no sentido de ter um ecossistema sustentável de empreendedorismo. Tivemos ao nível das entidades públicas, da Administração Pública Central, iniciativas muito importantes. Estou-me a lembrar do Plano Tecnológico, estou-me a lembrar do Simplex, que permitiram reduzir de forma substancial os custos de contexto para os novos empreendedores. Hoje em dia é possível criar uma nova empresa em menos de 1 hora em qualquer parte do mundo, uma empresa em Portugal. O capital social para criar uma empresa hoje em dia resume-se a poucos euros. Por isso, os custos de contexto para criar empresa são muito atrativos neste momento. E tivemos depois uma fase em que os próprios municípios olharam para o empreendedorismo como uma forma potencial de atrair novos investimentos, talento internacional e dar novo dinamismo aos seus centros urbanos e às suas cidades. Lisboa é um bom exemplo, com a Invest Lisboa, com a Startup Lisboa. A Startup Lisboa nasceu através de um serviço colaborativo, que é o orçamento participativo, que foram os próprios cidadãos da cidade que escolheram esta iniciativa para aplicar parte do orçamento municipal, e estes exemplos estão a ser replicados por outras cidades em Portugal. Já temos o Invest Braga e a Startup Braga, foi ontem anunciado também o Invest Porto, ou seja, as cidades estão a olhar para novos instrumentos que lhes permitam reter e atrair talento, muito baseado no empreendedorismo e nas plataformas colaborativas. Aquilo que estava a dizer é muito importante, porque a inovação não se faz de forma isolada. A inovação é, por natureza, colaborativa. E é nesse sentido que as empresas e os novos empreendedores, estas novas empresas, quando são criadas, já são criadas a olhar para o mercado global e também nas possíveis articulações que podem ter com o contexto onde se inserem. Ou seja, quando um novo empreendedor, uma spin-off, uma startup é criada, já é criada com redes, com ligações a outras empresas, a centros de investigação, a universidades, quer nacionais, quer internacionais, mas também já tem um modelo de negócio que lhes permite tirar o melhor partido das ideias que os próprios trabalhadores têm e incorporá-las no processo produtivo e no processo de inovação, chamado entrepreneurship. Por isso, essas novas startups já nascem com o conceito de inovação aberta, se quisermos, incorporado na sua gênese. Por isso eu acho que daqui a uns anos, daqui a 5 ou 10 anos, acho que Portugal pode se tornar um caso de sucesso internacional, um hub criativo e um hub de empreendedorismo capaz de reter investimento, que é necessário, não é? Mas investimento qualificado e também empreendedorismo qualificado. Uma coisa que falta a Portugal é criar incentivos para atrair centros de investigação e centros de competência ao mais alto nível, a nível internacional. Estou a pensar, por exemplo, se tivermos cá, se conseguimos atrair um centro de ideia, um centro de competências de um Facebook, de um Twitter ou de uma Google cá para Portugal, em termos de visibilidade, eram fatores e eram iniciativas muito importantes para colocar ainda mais Portugal no mapa internacional do empreendedorismo. David Bernardo, Portugal tem condições para ser um hub criativo? Eu acho que há aqui alguns temas. A primeira coisa é, e provavelmente é até o que me define mais todo o tema de empreendedor, mas eu estou um bocadinho, a definição de empreendedor hoje em dia tornou-se um bocadinho tipo religião. É assim, se eu faço pão, eu sou padeiro. Não sou empreendedor porque abri uma padaria. Não, independente disto, eu acho que é assim. O Steve Jobs, o que ele fazia, tinha paixão pelo produto e pelo cliente. E há agora um conjunto de pessoas que estão um bocadinho no Me Too. Não, quer fazer muito dinheiro, então cada vez, e imagino que vêm sempre pessoas a propor excelentes negócios e novas ideias que vão ser o novo Facebook português, o novo Google português. Isto não tem grande sentido. Há um conjunto, as pessoas têm de ser apaixonadas pelo que fazem. E têm que ir atrás das paixões deles. Isto é das definições principais de um bom empreendedor. Depois, estar a levar e todos os incentivos, isto já é para mim uma consequência, mas tem de haver estas pessoas que vão atrás das paixões. E as pessoas têm de ir atrás, andar à procura e lutar. O empreendedorismo é isto. É, com poucas condições, fazer o máximo possível. Eu acho que Portugal tem essa capacidade, mas depende de cada um e é algo muito específico. Por isso, podemos atrair
sim, podemos desenvolver condições, sim, mas temos que investir nas pessoas certas. A nível das grandes empresas, eu acho que há aqui uma coisa que a mim me preocupa sempre quando alguém me chega e diz isto é o futuro. E eu lembro de estar o ano passado em Chicago, numa conferência, e alguém dizia temos deixado de fazer o e-commerce assim que andamos a fazer isto há 20 anos. Quem diz que isto é o futuro é quem nunca não trabalha neste setor. Eu trabalho em Portugal em e-commerce desde 99. Então é assim, não é o futuro, isto é o presente e as empresas têm de abordar o presente. Agora, o presente não é, e acho que o Diogo fez um caso excelente, que é o caso do Pingo Doce, com a terceira idade. Inovar não é agora vamos ser modernos porque estamos nos smartphones e vamos onde temos que estar e vamos chegar ao cliente através dos canais onde o cliente está. Uma TAP, se vender 100% através do online, está a perder os clientes de business. Porque há muitos clientes que não vão lá através do site. Porque querem a agência e é normal, não tem problema. O mundo é real, o mundo é físico e é digital. E nós o que temos de pensar é em modelos de negócio assim. E vamos onde o cliente está. A inovação não tem de ser puramente tecnologia e sofisticação. Já deixámos a era dos Jetsons, onde andavam os robozinhos todos pela casa. Isto é um modelo do futuro antiquado já, não é? E é um bocadinho isso que eu acho que temos de pensar. O empreendedorismo é algo muito mais prático e de paixão pelo cliente, é enfocado ao cliente muito mais que eu quero ser empreendedor. E depois vamos chegar ao cliente através dos canais que sejam de uma forma integrada. Porque hoje em dia, um próprio smartphone, se nós saímos de casa sem o smartphone, é quase sentimos nus ou quase amputados, falta-nos uma parte do corpo, não é? E voltamos para casa para ir buscar porque falta-nos algo. Então, a própria realidade já é integrada entre digital e físico. Porquê é que agora estamos a pensar, não, agora temos de ir tudo ao digital? Isto é, todos para a esquerda, todos para a direita. É assim, não, vamos no meio, vamos enfocar-nos e ter uma abordagem um bocadinho 360 sobre o tema. O David Bernardo trabalha no e-commerce, como disse, já há bastante tempo. Quer explicar-nos um pouco exatamente aquilo que tem feito nessa área? Já fiz muitas coisas, incluindo ter passado pelos tais. Já, inclusive, tivemos de fechar empresas que não nos foram bem. Aquela questão que toda a gente diz é falhar que se aprende, que é outra das coisas que se diz sempre, falhar que se aprende, mas sofre-se muito. E não desejo isso a muita gente e se puderem, eu acho que o objetivo das empresas é ter sucesso, não é falhar. Também há um bocadinho agora aquela cultura do falhar, então as pessoas parecem que não fazer empresas para falhar. É assim, eu falhei, custa imenso e se puder não falhar outra vez, não falho. Eu acho que é mais nesse caso, se falhar, levante-se outra vez. Mas é essa a ideia, não é? Portanto, aprender com os erros. A ideia é essa, mas a certa altura entramos em frases tipo chave, que é falhar que se aprende. Mas se puder ir diretamente, melhor ainda, não é? Agora, eu já tive várias empresas, incluindo lancei um clube de compras, tanto no México como no Brasil, chamado Ipchic, com o apoio de vários empresários portugueses, pessoas excelentes e de a nível internacional fabulosas. Levantei capital também fora e atualmente tenho vários negócios, muito mais. Entramos um bocadinho na corrida ao ouro, o melhor negócio é vender paz. Então estamos a apoiar exatamente todas estas empresas que querem entrar no e-commerce. Por exemplo, estamos a trabalhar com várias empresas, com a Amazon, com o Walmart. Os dois sócios fundadores são portugueses. Temos uma base muito grande no México, por exemplo, agora que o mercado está a crescer muito, é um mercado gigante. Temos outra base muito forte em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos. E estamos a trabalhar exatamente a apoiar estas empresas a desenvolver os negócios de e-commerce, com coisas às vezes muito simples. Por exemplo, um problema enorme que nós estamos a trabalhar muito é o tema da catalogação. Porque é assim, vamos a falar um Pingo Doce, não sei quantos produtos é que terá, 200 mil. 200 mil produtos são 800 mil fotos, vamos pôr a 4 fotos por produto. Quem é que tira 800 mil fotos? E em quanto tempo é que se tira? Então montam uns sites muito bonitos, montam tudo, e depois lembram-se, agora vamos pôr os produtos. Não, isso liga-se para os produtores e os produtores mandam-nos isso tudo. Os produtores não têm isso, nem têm os direitos para ter as fotos online, porque não fizeram o contrato. E depois e os conteúdos como é que se fazem? A descrição. E se alguém escreve? Quem é que escreve 800 mil descrições? 800 mil descrições? Depois ainda há um tema, é que é assim, não é escrever a descrição. É escrever uma descrição que tenha as palavras-chave que as pessoas procuram no Google para estar otimizada. Aí está um exemplo de uma empresa como a Amazon a recorrer
a competências fora da sua esfera. Neste caso, até é algo muito inicial, porque está a lançar no mercado, mas há muitas empresas que sim recorrem. O caso da Amazon é um caso específico, normalmente eles trabalham até mais internamente. Agora, se alguém necessita de ir rápido para o mercado e alguém necessita de expertise, como são as empresas que o setor não é o setor de internet, tem muito mais Estou a trabalhar com que setores, com que empresas? Estamos a trabalhar desde turismo, estamos a trabalhar com muito retalho, estamos a trabalhar com empresas de consumo. Acabámos de fechar, por exemplo, um contrato muito grande com uma empresa que trabalha na área de objetos de cozinha e eletrodomésticos, que, por exemplo, e aí é um conceito interessante, porque quando eles me vieram pedir um sítio, eu disse, olha, vai-me desculpar, mas eu não faço sítios. Sítios encontram um programador. Nós fazemos estratégias que involucram a parte digital e a parte física. E eles vão fazer uma loja de 800 metros quadrados no centro, no principal bairro da Cidade do México. E o que nós dissemos foi assim, então nós queremos a loja física também. Como? Mas vocês não é digital? Mas a experiência é única. Então nós estamos a desenhar todo um conceito que é chegar ao consumidor, tanto na loja e no site digital, mas também na loja física. Então integrar que o cliente, quando vai à loja física, tem esta experiência 360, que depois já se integra no site. Então eu acho que há aqui um tema muito importante, que é os dados. Isto vai ser o problema crítico das empresas nos próximos anos, que é, eu consigo medir tudo na internet. Por isso, eu vou entender o cliente em cada ponto de contacto, vou tirar toda a informação, entender o perfil dele e fazer o meu negócio adaptativo independentemente do canal. Seja ele por telefone, seja ele físico, presencial, seja ele através do site. Isto é o grande desafio das empresas agora. As empresas terão cada vez mais acesso à informação sobre as preferências dos seus clientes e estarão constantemente a adaptar a sua oferta às suas necessidades e preferências. Exatamente. Mas também percebemos que hoje em dia ninguém lança um negócio sem pensar na internet. Ninguém cria uma empresa sem pensar de imediato que também tem que estar presente Não pode. No mundo digital. Há negócios naturalmente que pode, mas a maioria dos negócios não pode fazer isso. A maioria dos negócios tem que estar presente, nem que seja, por exemplo, outro caso com quem eu trabalhei há uns anos atrás, Audemars Piguet. Audemars Piguet são relógios de luxo. O relógio mais barato devem ser 15 mil euros. As pessoas vão comprar um relógio em direto através do site? Não. Agora, o problema é como é que educa alguém a explicar porque é que um relógio de 15 mil euros vale 15 mil euros. É algo muito complicado de explicar, principalmente considerando o que as pessoas ganham no dia-a-dia. Não é? Estamos a falar de um nicho. As pessoas vão comprar este relógio online. Ainda é difícil, algumas sim, mas é uma porcentagem muito pequena. Mas podem saber que ele existe? Mais do que ele existe. É online. Onde a marca vende os valores da marca. Mais 99% das pessoas não compram carro online, mas vai fazer a pesquisa do carro online. Então, mesmo para as marcas de luxo, que é sempre uma questão, têm de estar online ou não, mesmo que não vendam, educam o cliente através dali. Porque é difícil, porque eles estão a vender status, posicionamento, tudo, e é difícil ter uma rede que vende isto, que não está bem treinada, por exemplo, que é muito difícil treinar quando temos muitos pontos de venda. Diogo Ribeiro Santos, para terminar, que estamos em cima do tempo, Portugal tem potencial, vão acabar por surgir também grandes empresas portuguesas nesta área? Ainda bem que pergunta isso. Quando o António estava há pouco com o otimismo do empreendedorismo, eu penso, ser empreendedor não se pode desligar da questão, também no que o David dizia, de ser empresário. Empreendedor é algo que todos os empresários têm de ser. E o empreendedorismo em Portugal não pode estar desligado da restante economia. E a economia continua a ter problemas estruturais graves, que são os mesmos problemas que continuam a impedir, se não forem resolvidos, que o empreendedorismo vinha em Portugal e que Portugal se torne um centro internacional de empreendedorismo. Portugal ou será uma economia avançada ou não será. Não pode ser um centro de empreendedorismo e ter uma economia com problemas estruturais graves, nomeadamente problemas de livre concorrência graves como nós temos aí. Mas este tipo de empresas muito vocacionadas para o mundo, de base tecnológica, dependem das condições da economia nacional? Depende dos custos do contexto, que de facto foram bem resolvidos, ou que em grande parte foram resolvidos
com o programa Simplex, com o plano tecnológico e com os programas que se fizeram no e-government, dependem de restrições alfandegárias, de restrições à livre circulação de serviços, de restrições à livre circulação de pessoas, de bens e de capitais, dependem de tudo isso. O que essas grandes empresas podem fazer, e espero que façam, é que criem pressões para que esses problemas sejam resolvidos. Mas não é possível pensar que Portugal se poderá tornar um centro de grande reação dessas empresas, como a Irlanda se tornou, e mais uma vez o exemplo irlandês é bem conseguido, sem que esses problemas sejam resolvidos. O que será excelente é pensar, vamos olhar para a Irlanda e ver o que a Irlanda fez, ver se conseguimos replicar aquilo que a Irlanda fez, resolver os problemas como a Irlanda os resolveu, e então aí sim poderemos estar nesse caminho, poderemos estar nesse campeonato. As duas coisas não são dissociáveis. Muito obrigada, António. Muito rapidamente. Nós, quando falamos destas áreas, também temos de ter em consideração o país onde estamos e as características da estrutura produtiva. Nós temos cerca de 300 mil empresas, cerca de 90% têm menos de 10 trabalhadores, são empresas familiares, pequenas empresas, e que não estão ainda muito orientadas para a economia digital. Cerca de 90% das empresas estão ligadas à internet, mas apenas 23% é que fazem e-commerce, ou vendem ou compram através da internet. E nós temos um grande problema ao nível da gestão das próprias empresas. Ainda a semana passada a OCDE fez esse reparo. Um dos principais problemas que as empresas têm é a qualidade da gestão. Nós temos a qualidade fica aquém dos nossos parceiros europeus. E há aqui muito trabalho a fazer, se bem que as tecnologias de informação, a internet, a economia digital pode trazer uma enorme oportunidade para também este tipo de empresas, mas temos de ter em atenção que há muitos problemas estruturais que têm que também ser atacados ao mesmo tempo, a questão das qualificações, das competências, para tirar o melhor partido das oportunidades da economia digital. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva, que fica por aqui. Obrigada pela companhia.